Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com o meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo, meu amigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá aqui. Hoje o tema é bom, hein? O tema é bom, a pessoa é muito querida, incrível, sou fã. O tema é bom, mas é o que todo atleta quer ficar longe, né? Tem medo. Vamos ver o que ela vai falar aqui pra gente, porque ela é médica ortopedista, assistente do grupo de traumatologia do esporte pela Santa Casa de São Paulo, especialista em medicina esportiva, doutora Ana Paula Simões. Seja bem-vinda. Currículo longo, te resumiu aqui o currículo, né, Lô? Para ser um programa Ela inteiro pediu para aqui. resumir, a gente vai ficar mas tudo bem. Eles falam assim, como que você consegue fazer tanta coisa, né? E mil coisas ao mesmo tempo. Eu falo que quando você gosta, vira prazer, né? Então, falar em rede social eu gosto, ser da parte política da diretoria de medicina esportiva eu gosto, falar sobre isso em podcast. Então, vai juntando as coisas que você faz. Se você ficar lendo currículo, a gente vai ficar aqui uns 40 minutos. E vamos falar que vai para Chicago. Oremos. Vamos lá. Vai voar em Chicago. Grande Vai ser atleta gostoso, ainda, né? grande atleta. Tem que fazer o que faz, né? Acho que acima de tudo também a gente ter experiência ajuda na consulta, né? O paciente se identifica também. Quando chora, peraí, vamos chorar Te junto. entendo. Imagina. E antes, quando eu não corria, olha que interessante, eu falava o contrário, seja forte, não precisa chorar, vamos fazer outro esporte, não sei o quê. Só que depois que eu fiz o meu primeiro choro no treino, real, assim, que eu não consegui terminar, eu entendo e falo assim, não, chora, pode chorar, eu te entendo. Eu sei como é. Eu sei como que é. Libera. Libera, agora depois vamos conversar sobre isso, mas agora é muito mais fisiológico, porque faz parte também do meu dia a dia, então faz diferença. Muito bom, essa experiência prática, né? A gente vai falar sobre isso também. Então a ideia hoje é a gente falar sobre as famigeradas lesões aí que afastam muitos atletas, né, que amam o esporte, né, afastam eles de fazer o que a gente gosta. Eu queria começar com um assunto que acho que eu e o Lobo te lida muito, que é como o atleta lidar com a dor. Porque, por exemplo, acontece às vezes da gente para perguntar como foi o treino e tal, ele, tranquilo, só senti uma dorzinha no joelho, mas tá tudo bem. Não, como assim tá tudo bem, né? Então, o atleta normalmente tem um limiar de dor alto, né? Então, às vezes demora. Como tu acha que daria um conselho para os atletas assim de comecei a sentir dor, o que que eu faço? Me limita, não me limita? Como tu vê esse ponto? A pergunta mais importante que eu vejo é a hora de saber parar e identificar a lesão. Então, eu gosto muito para poder entender a dor do paciente, numerar, que eu acho que usar a escala analógica de dor é importante. Então, de 0 a 10, para eu entender o quanto ele interpreta aquela dor, eu pergunto, 0 a 10 está quanto? Para saber até se vai entrar com medicamento, parar ou não. Mas ali no meio do treino, se você tem alguma dor que você percebe que dá para continuar, que não mudou sua mecânica, que você realmente só está sentindo ali uma lembrança, eu acredito que ali pode ser aquela dor do no pain, no gain. Vamos se superar e vamos fazer um pouquinho mais de força, porque faz parte até do calejar, sabe? De você fazer aquele limiar melhorar. Agora, existe esse outro extremo do paciente que continua aguentando a dor a qualquer custo e começa já a claudicar, mudar a mecânica. Você percebe que um pé tira forte do chão e o outro faz mais tempo de contato do solo. Então, nessas alterações com dor, aí eu já falo, tem que procurar ajuda porque pode ter algo de errado. Se no exame a gente vê que não tem nada, eu falo assim, você precisa melhorar, no caso, o fortalecimento da região, porque não é uma lesão. Agora, se tem lesão, eu falo, decora esse processo, seu limiar foi quanto? De 0 a 10? Tava 5 e você estava mancando desse jeito e tá com a fratura, então, na próxima vez que doer, lá no 1, você já vai ter que parar. E o contrário, quando a pessoa tá no dor 0, né, e tá com a fratura, eu falo assim, você vai ter que ter um pouquinho mais de sensibilidade para perceber isso antes de acontecer, para chegar nesse ponto, né, de chegar com a perna quebrada sem sentir. E existem esses extremos, então é muito difícil a sua pergunta. A pessoa tem que conhecer muito o seu corpo e vocês como educadores, eu acho que tem que perguntar, de 0 a 10, quanto que foi sua dor? Você mudou a mecânica? Vamos dar uma olhada aqui no seu tempo de contato com o solo, se ficou muito mais tempo, se mudou e alterou muito e ficar de olho. Esse foi legal, essa questão de mudar a mecânica, eu acho que o pessoal consegue visualizar bem assim, né? Quando ela começa, então aí já dá uma boa referência já pra galera, eu acho. E existe alguma regra sobre iniciar o treino com dor ou a dor ela vai aparecendo em algum momento do treino? É normal? Vale a pena iniciar o treino com dor ou depende da dor para começar o treino, por exemplo?
Tudo é relativo e depende, né? Porque, por exemplo, eu começo com dor quando eu saio da cama, praticamente. O corpo, até aquecer, demora para tirar a circulação que está nas áreas principais para ir para a periferia. Então, para mim, vai às vezes 20 minutos para eu poder aquecer o meu corpo e começar a identificar se aquela dor é real ou não. E, geralmente, essas dores multiarticulares, eu falo, quando dói tudo, geralmente não é nada. Isso é importante. Porque a poliqueixa, ela não é identificável como uma coisa central ali, determinante como lesão. Lesão geralmente é pontual, é difícil você machucar o joelho, o quadril e o tornozelo num treino. Geralmente é um ponto lesionado. Agora, doer geralmente dói várias articulações, vários músculos ao mesmo tempo, que é sinal do treino mesmo. Então, no aquecimento, quando começa essas multidores ali, é falta do aquecimento. Então, prolonga um pouquinho mais, 5 minutinhos, 10 minutinhos do que já estava de aquecimento, que cada um também tem um tempo de liberar esse sangue para a periferia. E aí, quando esse sangue aquece, aí você consegue perceber se a dor permanece, pode ser ali pontualmente algum problema. Mas se ela vai embora, que geralmente vai, era falta do aquecimento mesmo. E é curioso por conta também no fator idade, né? Porque eu lembro que quando eu tinha meus 18 a 20 e tantos anos, a recuperação é outra. Eu tinha um intervalado de 400, eu aquecia 500 metros e pau no gato. E ainda na noite anterior, provavelmente tinha feito uma bagunça, Dormia pouco e vambora, tá pronto pra tudo. Agora, galera, são uns 2 quilômetros, são mais ou menos aí uns 10 minutos para botar no jogo, para pensar em fazer alguma coisa. E mesmo assim as primeiras séries elas não saem como deveriam. E eu preciso também me educar, fazer exercícios de mobilidade, que são exercícios importantes, né, para prévia, né, de atividade. Mas a idade influencia bastante. A recuperação já não é a mesma, né? Não é. Para colar as coisas agora tá... É ficando mais difícil. Depois dos 40, a gente começa a ter uma transformação, né? A nossa queda hormonal, ela vai levando junto no chuveiro ali a massa magra, né? E isso também vai fazendo a lipossubstituição, ou seja, você vai tendo mais gordura, menos massa magra. Então, por isso é importantíssimo fazer a avaliação da composição corporal para avaliar e ver a necessidade de suplementar e fortalecer cada vez mais. Além disso, o olhar para a recuperação tem que ficar um pouco mais atento, porque as nossas células elas vão precisando cada vez mais de tempo de sono, menos estresse, uma alimentação correta, e junto com isso existe o fator degenerativo. Então, quando eu falo assim, nossa, uma ruguinha, um cabelinho branco, isso a gente está acostumado a ver, mas nas nossas articulações a gente não enxerga elas aparecendo ali, a cartilagem degenerando, os tendões começando a ficar mais rígidos, né? Então, ao longo dos anos, a gente precisa ativar isso, principalmente que a gente fica sentado muitas horas. Então, ativar o corpo, fazer mais mobilidade, fazer com que os nossos tendões irriguem também, porque aqui, por exemplo, ele está totalmente sem irrigação. Se eu levantar, eu ativo. Então, faz uma circulação ali de vez em quando. Então, a gente precisa ensinar as pessoas que, ao passar dos anos, é natural ter o processo degenerativo e tudo bem. Só que aí tem que falar para a cabeça que está cada ano melhor, né? Vamos vinho, a gente só melhora, que o corpinho não responde mais como antigamente. Então, essa é a parte difícil. Falar para um atleta que já performou ou para alguém que quer ainda resultado que talvez não tenha a mesma resposta de antes. E é legal, indo nessa linha, falando também da importância da saúde geral, né? Quando a gente pensa na lesão, olha só, tem a questão de como você envelhece, dos seus hábitos. Então, a lesão ela não vem só por uma carga de treino, tá certo? A gente sabe que erro de treinamento é um dos fatores principais para a geração de lesão, né? Que acaba, de alguma forma, sendo também o principal responsável, porque se eu coloco o treino demais numa situação de uma saúde geral, não tão mental, que a gente estava conversando nos bastidores, saúde física, né, num contexto mais geral, aquela carga que às vezes não era tão alta, ela passa a ser alta, né, e pode gerar um problema, e a gente precisa fazer essa interpretação, né. Perfeito, só que eu vou te falar que antes a gente botava muito mais culpa no treinamento. Hoje, a gente já vê que é mais multifatorial do que a parte física. Tanto é que em 2005, quando a gente começou o grupo lá na Santa Casa, as fraturas por estresse não eram nem descritas assim, pelo menos na ortopedia. A gente não sabia lidar com isso. Tanto é que a gente colocava placa, parafuso, operava as fraturas com medo ali de que fosse quebrar. E falava, ó, você está treinando muito, vamos diminuir o treino. Só que a gente vê que é muito mais nutricional, metabólico, daquela pessoa que entrou no seu treino querendo emagrecer, não se alimentando direito, não tendo aquele processo de olhar para a saúde. E aí o treino com um pouquinho mais de carga
fragiliza aquele corpo que já está em deficiência energética. Então, hoje a gente fala assim, ó, para uma fratura por estresse, come. Entendeu? Continua treinando cruzado uma bicicleta, um trânsito, uma natação, porque não é só sobre a sobrecarga, o seu corpo precisa de nutrientes também para evitar essas lesões. E esse olhar hoje está sendo muito mais importante do que só falar que é a culpa do treinamento. Então, pode tirar toda a carga 100% do treinador, porque eu digo que o treinador ele tem muita clara responsabilidade de também entender isso, conversar com os profissionais, caso tenha, né, uma rede de profissionais, para aí sim conseguir administrar essa intensidade dentro desse contexto. Claro que tem situações que, mesmo com a carga conservadora, a gente não consegue detectar isso precocemente, que é o mais difícil, né? Então, por isso que é muito importante, eu sei que é muito difícil, porque envolve dedicação, que a gente também estava falando nos bastidores, né? Uma rede de profissionais qualificados, especializados, para que a gente consiga olhar isso de uma forma até antecipada. Sempre multifatorial. Né? Mas quando você pergunta para o paciente, olha, mas essa lesão, vamos comigo entender por que aconteceu? Quanto que você treinou no passado, assim, o volume semanal? Vamos aqui olhar, a gente abre lá as telas, fala assim, ó, olha esse pico que você fez, aqui você estava, sabe, como que foi esse processo? Aqui eu sofri, eu tava, sabe, você percebe que tem aumentos bruscos de volume, sim, e às vezes a pessoa não avisa o professor, que isso é uma coisa que eu queria falar para vocês, que não dormiu a noite direito, que o filho foi para a cama, que o trabalho está puxado, que não está conseguindo, sabe? A pessoa não comunica, mas quer fazer o treino ficar verdinho, né? Quer entregar o treino. Então, essa falha na comunicação do praticante com o professor é fundamental. Eu falei, você avisou que você não dormiu essa noite? Você esqueceu de falar que você estava viajando nesse período? E aí, não consegue realmente lidar, porque a gente quer parecer que tem, ainda mais quem gosta de performance, parecer que tem bons resultados, mas no final às custas da sua saúde. Então, essa troca também é importante, né? De explicar para o professor que está passando por períodos ruins, por exemplo. Eu tive uma paciente, olha que, né? Eu fico imaginando o que passou pela cabeça dela. A filha estava na UTI e ela falava, Ana, eu precisava correr para tirar aquilo, porque eu estava em sofrimento e eu dormia no sofá do quarto dela, lá na UTI, não comia, mas eu precisava correr, não por performance, porque ela precisava espairecer. Fez uma fratura por estresse. E assim, e ela não avisou o professor desse detalhe. E assim, é importantíssimo, né, comunicar todas as, assim, não os detalhes da sua vida, mas principalmente quando até você até o treinador administrar essa carga, né? Talvez uma corrida leve, bem curtinha, ou por outra atividade, né? Bom, vai longe. Não, isso é importante então para a galera entender que é difícil a gente falar, essa lesão foi causada por isso só, botar um ponto específico, né? Tem que analisar todos esses pontos que tu comentou, treinamento, alimentação, sono, estresse, até fatores mentais às vezes também influenciam numa lesão. Ontem eu atendi um médico e ele falava assim, Ana, o meu sonho era fazer uma maratona. E aí ele falou assim, eu não consegui fazer, porque na primeira eu fiz fratura por estresse, essa eu tô com uma dor no quadril, eu vim aqui para você me ajudar. Era Berlim, que ele ia fazer pela segunda vez. E aí eu falei, olha, as suas expectativas agora, nesse momento de vida, você tá dando plantão, não tá conseguindo né, se alimentar. Não adianta você querer no treino fazer uma performance, entregar na sua primeira maratona, se você não dá um passinho para trás e um pouco mais, sabe, para poder espairecer e relaxar, e avisa o professor. É a primeira ali que você está fazendo, tem que ser realmente para se divertir, para entregar, não o resultado, mas a felicidade de estar completando uma realização. Então as pessoas hoje, eu acho que talvez por uma cobrança de rede social, uma cobrança por imediatismo e resultado, às vezes acabam fazendo coisas que realmente não está na capacidade, mas só naquele momento. Então a gente tem que às vezes puxar um pouquinho isso, né, para a realidade, igual ganhar prova de empresa, marcar desafios sem estar preparado. A gente como profissional tem que falar, vamos só dar um passinho para trás para pelo menos... Essa pressão de inscrição que acaba logo, né, que tem que tomar decisão antes do tempo, né, de saber se está preparado, mas se eu não tomar decisão agora, eu vou perder depois. Todo ano tem prova, eu falo para todo mundo, se perder uma, vai ter a próxima, no mês que vem. Na cidade seguinte tem, no outro ano também você se inscreve. Eu falei para ele, ano que vem vai estar lá Berlim de novo. No outro também, vai estar sempre lá para você se realizar. Essa fase da vida que está acontecendo agora, no caso dele,
não era o momento. Depois, quando se estabilizar, vai ter Berlim todo ano, se ele quiser fazer. Assim como outras pessoas têm sonhos, desejos, né? E a gente tem um mundo ali para explorar de provas. Não tem condições de viajar, faça aqui. Mas a gente tem que só alinhar com a nossa realidade. Como a gente não vive, né, profissionalmente, você bem falou, amadores, né? Somos amantes da corrida, né? A gente tem que amar ali e não entregar resultado, performance. Para quem, né? E você foi precisa, porque a gente fala muito isso, inclusive já falou em um papo aqui, sobre a preparação dos sistemas para encarar um desafio, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia de 3 sistemas, né? Que é o sistema fisiológico, né? Que é o quanto a pessoa consegue treinar, melhorar seu condicionamento de uma forma, né, mais lenta, mais rápida. O sistema estrutural, né, que é onde a gente está falando, às vezes a pessoa se condiciona, está bem, só que a estrutura, o sistema, ele não aguenta a carga. E o mental que organiza tudo isso, né? E você foi muito precisa mostrando, exemplificando como a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a melhora ela vai demorar mais, porque às vezes um sistema não está mais pronto, tá menos pronto, né, que o outro, e isso pode gerar um problema, gerar uma frustração e um abandono precoce, né, da atividade. Perfeito. E no fisiológico hoje, ainda bem, nós temos tecnologias para identificar tudo isso. Então, eu falo, eu vou provar em números que ainda não dá. Eu falo, vamos fazer um teste de força? Exatamente. Existe o teste isocinético. Fala assim, olha, o seu quadríceps está a 25% de diferença do seu esquerdo e 30% em desequilíbrio com o seu posterior. Vamos fortalecer o seu posterior? Quando você voltar aqui equilibrado, a gente vai conseguir analisar realmente a sua potência, por exemplo. Vamos fazer a análise biomecânica. Olha, seu tempo está muito... A cadência, por exemplo, você tem que levantar mais o joelho. Vamos melhorar isso? Daqui a um mês a gente revê? Vamos ver seus exames laboratoriais. Poxa, seu ferro está baixo, sua vitamina D está baixa, seu nível de estresse do cortisol está lá em cima. Então, com esses valores numéricos e dados, eu consigo mostrar para o paciente que também não está pronto. Vide composição corporal. Eu pego pessoas, às vezes, magrinhas, que estão com 40% de gordura. Aí eu falo, como que você quer performar se seu corpo, quase a metade dele, não tem mola, né? Sistema de absorver impacto e impulsionar. Vamos melhorar um pouco isso para a gente poder conseguir entregar uma quilometragem, um pace. Então, ainda bem que temos dados para poder mostrar para o paciente que não é só aqui também, né? E treinamento. A gente tem como mostrar que o corpo da pessoa, às vezes, não está pronto, apesar de ter, talvez, o peso final. E não é só sobrepeso, porque, às vezes, uma pessoa sobrepeso ou mais pesada tem mais capacidade do que uma pessoa que está leve. Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar para a gente falar para o paciente. Esses dados, às vezes, entregando ali, falar, ó, tá vendo? Não era o que você estava esperando, vamos melhorar. O VO2, então, nem se fala, né? Às vezes a pessoa não consegue subir uma escada e quer... Exatamente. Ontem eu fiz um teste num paciente, assim, fica num pé só, vamos ver como está seu equilíbrio. Ele tremia e está querendo fazer maratona. Eu falei assim, você não tem força para ficar num pé? E vai trocar isso aqui por 4 horas, Nossa, vai lesionar. Vamos melhorar, fazer uma meia primeiro, né? Pra gente... mas meu sonho é maratona. Eu falei, eu sei que é seu sonho, mas quando você voltar aqui equilibrando num pé só, trocando de pé sem balançar, a gente pode falar depois de uma outra prova e vamos tentar no que vem né? E a gente tem isso como avaliar e o paciente até criar objetivos, né? Pra gente poder ter um feedback deles. Conseguir racionalizar isso pro paciente, né? Porque tu fala que ele não consegue fazer uma maratona, pronto, né? Já é o fim do mundo para ele ali, deve ser. Eu acho que o não é uma palavra muito difícil, né? Pra pessoa aceitar. Acho que todo mundo é capaz, vide pessoas que correm amputados com próteses e cadeiras de rodas. Acho que a capacidade do ser humano acho que é imensurável, mas a gente conseguir pontuar e colocar isso em dados Pra ele conseguir visualizar. Mesmo o que está acontecendo com o corpo dele, né? A gente está precisando mandar uma galera, então, urgente pro consultório. Gostei disso aí, gostei dessa ideia. Ainda mais que fim de ano. É uma conversa muito difícil no dia a dia. Mas por isso que eu falo, eu só consigo 5 pacientes por dia, não dou conta emocionalmente. Emocionalmente, eu chego em casa assim, bem assim, banho, refresh com a família, porque é uma história a cada consulta, é uma sessão, né? Então, não é só tratar lesão. Sinceramente, tratar lesão, a gente tem milhares de ortopedistas maravilhosos em todo, né? Que é fazer uma boa fisioterapia, reavaliar, tirar o processo inflamatório, cicatrizar e depois fortalecer. Isso é uma chave, então lembrem disso, o fortalecimento é a chave para todas as lesões ortopédicas. Tá doendo, fortalece que vai dar bom. Agora a questão é,
como não acontecer de novo, porque vai acontecer. Eu falo, não adianta você voltar para o jogo com o mesmo player, com o mesmo jogador. Você tem que melhorar alguma coisa, porque senão vai lesionar de novo. A canelite, a faceite, a tendinite são processos inflamatórios. It do quê? O processo inflamatório do prefixo, do lugar. Canelite, tendinite, faceite, tudo inflama no nosso corpo se você desequilibrar. Desequilibrar o quê? A sua capacidade e a demanda. Então, assim, seu corpo é capaz disso, a demanda está aqui, vai inflamar alguma coisa, vai dar ruim. Então, precisa sempre melhorar a capacidade, porque aí quando você colocar demanda, vai aguentar. Então, se o seu corpo não está sendo capaz, ele vai inflamar, que é o primeiro sinal, ele vai mandar lá para o cérebro, ó, tem algo errado. Se você não escuta, ele começa a mancar, a mudar a mecânica, alterar para poder se proteger, que é a proteção. E aí, nesse caso, você tem que ver o que está acontecendo, porque se chegar no ponto de perder continuidade desses tecidos, então a canela quebrou o osso, o tendão, rompeu parcial, ligamento. Então, essas estruturas, elas vão se partindo por stretch, né? Você vai fazendo aquela atração, até o elástico estourar. Nesse caso, alguns podem ter necessidade de operar, de cirurgia para reconstrução. Outros, quando é fratura, tem que ficar meses parado. Então, ninguém quer chegar nesse ponto. Então, tem que realmente ter esse processo bem validado para a pessoa entender que não é para chegar nesse extremo. Legal. E quando tu acha que é o momento, então, de procurar um ortopedista? Quando a pessoa começou a sentir dor, eu imagino que chegue para ti já no caso extremo, já a pessoa sempre já... no extremo. É sempre nunca já vai... lesão, perda de continuidade de algum tecido. É lógico que às vezes algumas pessoas com limiar um pouco mais baixo vão com a dor. Então vem muita gente com a tendinite, muita gente com dor. Aí eu falo para ele, ó, essa tendinite dá para você correr. É só entender que é uma tendinite. Mas nesse limiar de dor, eu vou te dar um anti-inflamatório para poder tirar um pouquinho. A gente chama gerenciar a dor. E depois a gente vai ter que fazer um trabalho de fortalecimento, que está mostrando que você não está conseguindo suportar o que o seu professor está te passando. Então, a gente vai ter que estudar. Se é só um desequilíbrio muscular, porque hoje eu não falo mais fraqueza. Você imagina eu atender um atleta olímpico com tendinite no Aquiles e falar, seu tendão é fraco. Não é. É um desequilíbrio muscular. A gente mudou um pouco esse conceito, porque provavelmente ele não está sabendo ativar os flexores, os outros adjuvantes do tendão de Aquiles. A mecânica dele está com sobrecarga. Então, tudo isso não é só sobre o tendão fraco, é toda a estrutura de apoio não está ajudando o seu tendão. Lá em cima também não está fazendo o apoio, né? Que é glúteo, quadríceps, a posterior, tudo ali, a questão do próprio alongamento do tendão, aterrissagem. Então, tem tantos fatores que estão envolvidos que a gente fala assim, não é só sobre o tendão não estar forte. Aí entra a alimentação, porque tem até, para você entender, drogas que interferem na composição do tendão. Por exemplo, estatina. Não sei se vocês sabem, quando a pessoa tem problema de colesterol, ela toma uma droga para baixar o colesterol. Essa droga interfere nos tendões. E aí eu faço a pergunta, você está tomando estatina? Ah, tomo. Então, depois que você começou a tomar, você percebeu umas dores nos tendões, nos músculos? Olha, e hoje ainda bem que já tem drogas que não atrapalham nos tendões. E quinolona e antibiótico também. Atrapalha na composição do tendão. Então, você vê que tem vários detalhes individuais que podem comprometer também o nosso sistema musculoesquelético. Osso, nem se fala. Hormônio, quando a mulher começa a entrar em menopausa, o homem na andropausa, os hormônios abaixam a nossa densidade mineral óssea. A gente começa a ter osteopenia e osteoporose. E aí, fratura por estresse. Aí você pergunta, por que quebrou? Foi o treino? Não, porque o hormônio está indo lá para baixo, ela nem percebeu. Que está entrando em menopausa, andropausa, e aí está precisando repor cálcio, repor hormônio. Nesse caso, a gente pode. Então, atenção! Em casos onde há perda na mulher hormonal feminina, estrogênio e progesterona, está indicado hormônios femininos na mulher que está na menopausa. Para quê? Para repor e voltar ao estado normal da mulher. Não é hormônio masculino, né? Porque fique bem claro. Para esses ossos voltarem a ficar fortes e ela suportar a carga. Então, tem tantas variáveis no corpo humano. A vitamina D é uma delas, que às vezes eu pego... O pessoal fica só indoor, né? A gente não passa protetor para não ter câncer de pele, mas aí não toma vitamina D e aí o osso fica fraco, fratura de estresse. Então, é multifatorial e o músculo esquelético responde a tudo, a tudo. Se você não come direito, se você não tem a parte clínica bem adequada, você faz lesão por isso. E as pessoas falam, nossa, eu achei que era o treino. E algo que a gente falou muito, principalmente com o nosso colega João Barnevitz, principalmente o sono, né, que hoje é um problema geral,
né? Hoje o sono, principalmente por conta de telas, por conta de, né, de maus hábitos, alimentação, enfim, né, estresse mesmo, né, só de estar nessa cidade doida, que é um dos pontos muito importantes que o corpo não recupera, né? Então, sono é um treino, é um reparo, é como alimentação. Se você pula, eu não vou comer para secar. Não esquece, você cancelou o seu treino. Se você não repõe. Mesma coisa, se você não dorme bem, você cancelou o seu treino seguinte, porque você não vai conseguir entregar. Então é melhor regenerar, fazer algo mais leve, porque o corpo não responde, ele não produziu os hormônios noturnos, não fez regeneração de tecido. Então, assim, eu falo, hoje ter sono é ter um treino bem feito depois, faz parte. Eu tenho uma dúvida, talvez a gente nunca tenha falado sobre, mas principalmente da relação com um profissional muito próximo a vocês, que é o fisioterapeuta. Nossa, braço direito. Né? Então, normalmente o caminho começou a sentir algo, geralmente procura um fisioterapeuta, né, para tentar manobras, né, estratégias para reverter aquela dor, aquele incômodo. E esse alinhamento fino com vocês de, a partir do momento não tem mais o que fazer, aqui realmente é um quadro mais sério, a gente precisa... procurar um médico. Exatamente. Eu sempre defendia que tinha que ir no médico antes, mas eu percebi ao longo da experiência que o fisioterapeuta é muito mais acessível, né? Você consegue, tô indo aí que eu tô com dor. Então, na verdade, eles acabam sendo um grande triador, braço direito do médico, porque eles estão ali no dia a dia. E eles acabam escutando e conversando muito mais que a gente, né? Então, realmente, as pessoas procuram direto o fisioterapeuta numa grande maioria. Só que quando percebe-se que não tem evolução, é a hora de procurar ajuda. Porque, por exemplo, você está ali com uma... Já aconteceu na minha clínica. Pessoa com dor no joelho. É assim, gente, é extremo do extremo que eu vou contar agora. Foi uma vez só. Dor no joelho, tratando, nossos fisioterapeutas de confiança, tratando, não melhorou. Ana, vamos fazer uma ressonância. Nem passou em consulta. Eu falei, vou pedir, assim que você fizer o exame, vem. Era um câncer no joelho. E assim, eu fiquei, me emociona até hoje, porque assim, é lógico que é exceção, né? Mas podia ter sido uma lesão de menisco, uma lesão, né, ligamentar, qualquer outra estrutura que o fisioterapeuta não ia conseguir fazer o reparo. Mas, às vezes, uma dor persistente que você vê que não tem evolução com o tratamento da fisioterapia, vale a pena a gente ter esse olhar. De ter uma avaliação médica, porque nesse extremo que eu acabei de contar, existem milhares de pequenas lesões, micro lesões, que a gente podia ajudar ali com um tratamento um pouco mais específico. Então, o diagnóstico médico entra quando a dor não melhora com o tratamento do fisioterapeuta conservador ali, não está evoluindo. Ou mesmo direcionar o tratamento do fisioterapeuta, às vezes não está sendo apropriado porque não detectou a causa, né? Por exemplo, na sola do pé tem a dor no calcâneo. Vários pacientes, isso é esporão. Vamos fazer um raio-x, porque isso, o famoso esporão ou faceite. Fratura por estresse no calcâneo. Então, eu já falei que era e não era, depois da imagem que eu confirmei, porque o edema ósseo vem antes da fratura. Então, às vezes, você pega ali nas fases iniciais e fica tratando como faceite, e no final já está quebrado, já tem uma lesão mais séria. Então, essa não melhora é o olhar que a gente precisa buscar ajuda, principalmente com um bom exame de imagem para ter certeza, porque até a gente na própria experiência, o paciente engana, existem umas coisas que chama dor irradiada. Por exemplo, eu tenho dor aqui que desce no bumbum e vai ao nervo ciático. Às vezes é uma compressão lá na lombar. Então é uma dor irradiada para a perna. A gente tem que fazer um exame da coluna lombar para ver que essa dor irradiada não é da perna. E a pessoa fala, mas a dor é na perna. Eu falo, mas a compressão é na lombar. Sem dúvida. Bom. E se fosse elencar, para a galera ficar de olho para os corredores, as principais lesões que tu costuma ver, assim, para a galera ficar mais esperta, qual tu elencaria? Top 5 lesões do corredor. Se quiser, se atende triatleta, também pode avançar. Também. Mas olha, principalmente as ites, né? Os processos inflamatórios causados por sobrecarga. É o número 1. Então, vão todas as ites, né? Faceite, tendinite, canelite, os processos inflamatórios. E aí vai todo o membro, né? Geralmente membro inferior, que é o caso dos atletas. No nadador, ombro, número 1, né? As tendinites do ombro. Agora, começam a vir os edemas ósseos e as fraturas agora, nesses últimos tempos, de forma muito acentuada, que é uma das coisas que também virou um carro-chefe, edema ósseo e fratura por estresse.
que são as lesões também por sobrecarga. E depois da pandemia, começaram a vir muitas queixas de quadril e lombar, porque a gente tem passado mais tempo sentado, home office, né, trabalhando muitas horas nesse quadrado aqui, e o quadril ele foi feito para locomoção, é o motor do corredor, né, o glúteo, ali a região. Então a gente está sentado em cima dele o dia inteiro. Então muita gente com problema no quadril e lombar. Então, acho que esses são as principais lesões. Agora, do ponto de vista macroscópico, que são com energia, são as traumáticas. Então, eu pego muito entorse do tornozelo e nessas quedas, nesses traumas, também lesões meniscais, dos amortecedores do joelho, né? Então, a gente tem também essas traumáticas. Por quê? Daí é copinho na prova, buraco no asfalto, tropeço ali numa perna cansada que vai em você mesmo ali. Então, nesses macrotraumas, o corredor e o atleta vira muito o pé e machuca o joelho nessas quedas. Quantos atletas você já recebeu que torceu o pé na semana da maratona? Nossa, muito. É muito usual, né? É muito comum, muito usual, né? porque o corpo está fadigado, você está distraído, a musculatura está ali no mais polimento, sensível mais já. sensível. E na distração acaba... a gente sabe que em São Paulo, infelizmente, eu acho que no Brasil também a gente tem essas variáveis de irregularidade, né? A gente não tem o costume de treinar em pista, treinar em lugares mais... né, estáveis, né? E seu coração como fica quando recebe um caso desse na semana da maratona, né? Eu fui médica da seleção, né? Então, assim, eu tinha 22 atletas para lidar com isso e botar no jogo em 2 dias. Aí a gente vai para a guerra, né? Infiltração, analgesia imediata, ali local, medidas emergenciais. E explica, se é um atleta de elite que tem doping, às vezes o corticoide tem que ser comunicado, que ele não é um agente dopante do ponto de vista performático, mas ele tira a dor, mas você tem que comunicar. Então, quando é um amador, a gente faz medicamentos mesmo, a pessoa corre, às vezes a gente faz bandagens de proteção, existem técnicas que a gente consegue tirar a dor da pessoa, ela corre e na volta a gente vai remediar. E eu explico, olha, você vai correr com a lesão ou determinado estado, com analgesia, sem sentir ali a dor, mas depois, obviamente, a gente vai ter que parar para recuperar. Óbvio, falando em casos que não são cirúrgicos, né? A exceção é dos casos cirúrgicos. Quando tem um caso que é cirúrgico, eu falo, não vai dar para correr. Que aí milagre a gente ainda não tá fazendo, mas essas medidas emergenciais a gente tem. Essa semana, eu falo, vai semana da prova, né? Berlim fazer uma passada, agora é a semana dos Chicagers, né? E depois New Yorkers e vai indo assim. As provas do Brasil também, as principais, sempre tem o desespero da semana. Então, o parar de correr para ti é o caso mais extremo, né? Mandar a pessoa parar, né? Que eu vi que tu lida muito com o emocional da pessoa, tenta fazer ela continuar o exercício. Sempre, sempre. Eu acho que até os nossos colegas ortopedistas que podem estar ouvindo, tirar o esporte da pessoa realmente quase tirar o réu primário, como eles dizem, né? Então, não precisa parar 100%. O membro afetado, sim. Então, se é, por exemplo, o tornozelo, o joelho, dá para nadar com uma puboia, sabe? Fazer um membro superior na academia, alguma atividade, botar o coração ali para 30% para ativar, sabe? Fazer o MS ali acontecer, que eles prezam realmente para ter saúde, você tem que aumentar a sua frequência cardíaca 30 minutos por dia, 45, para ter saúde, né? O sedentarismo é uma doença, então para esse paciente não continuar doente, vamos manter ativo. Então, a atividade física tem que fazer parte até da recuperação. E nessa recuperação, o fisioterapeuta hoje também não está naquele gesso que a gente tinha na época passada. A gente já começa com pequenos exercícios e imediatamente, dependendo do caso, a ativação ali numa lesão. Então, a recuperação vem junto também com a ativação. Então, não é só aparelhinho que a gente tem feito também. Recupera, mas também já começa a ativar as células. Legal. Então, muita coisa mudou. A gente tem profissionais mais especializados, com sensibilidade. Por isso que tem diferença, né, de profissionais e profissionais. Então, não tenha medo de procurar o ortopedista correto, que tem, né, uma atuação, né, integral. E também não fica com medo da fisioterapia, que você não vai só ficar fazendo gelo e choquinho, não tem muitas outras estratégias. Então. Tem, e hoje o que tem de mais moderno são as terapias regenerativas. Então, não sei se vocês já ouviram falar que a gente consegue colocar células da própria pessoa para regenerar o próprio tecido. Então, a gente tem do sangue periférico, a gente consegue fazer o plasma rico em plaquetas, que a gente injeta nas regiões que
pretende cicatrizar ou até mesmo regenerar. Tem da gordura abdominal, então a pessoa tira e faz ali uma rede de tecidos para poder injetar na região. E finalmente do próprio tecido ósseo, que a gente chama a célula mais mesenquimal e tronco ali do nosso sistema ósseo. E aí a gente faz também um processo e coloca na região onde precisa cicatrizar. Então são as terapias mais hoje modernas, junto com os lubrificantes articulares, né, que a gente vê que estão os ácidos que a gente consegue colocar nas articulações que estão enferrujadas. Então tá fazendo aquele crepitando, aí tem os ácidos e tem vários hoje no mercado de baixo peso molecular, alto peso molecular e agora tem o hidrogel, que a gente também tem uma camada de gel que coloca nas articulações e alguns tendões para ajudar também nessa excursão mais fácil. Já então, tá comum esse tipo de tratamento tá. ainda? Ou seja, dá para correr até os 100 anos. Se depender pelo menos da terapia regenerativa, dá sim. Se aguentar até os 100, vai correr. Vai. A gente está evoluindo bastante. E tem também os sistemas de protetização, né? Então, antigamente, os atletas paravam por artrose. Hoje tem as próteses, né? Então, lá no clube, por exemplo, que eu faço parte, eles têm atletas no tênis com prótese no quadril. Guga botou prótese no quadril. Então, a protetização veio para substituir as articulações que estão em desgaste. Então, dá mais tempo de vida útil também para continuar praticando esporte. Muito bom. E agora falando então sobre prevenção, para a gente tentar conscientizar essa galera a evitar, né? Começando aqui o falo sobre prevenção, tu falou sobre a questão de fraqueza de quadril, né? Que a galera, eu sou ativo, mas tu vê, a pessoa treina 1 hora por dia e passa 8 sentada, né? Tu acha que fortalecer glúteo, flexores de quadril, essa região abdômen aqui que a gente passa sentado em cima, é uma forma de prevenir aí? É a chave para você não ter lesão. Mas, acima de tudo, a ativação também passa por mobilidade. Se você pegar o quadril, às vezes, de um aluno seu e rodar para dentro da praça, você fala assim, cara, cadê? Não vai. É incrível como as pessoas estão rígidas. Eu deito na maca e faço assim, peraí, índiozinho você sente, e o Wzinho? Não vira, é travado. A maioria das pessoas tem o quadril muito rígido, passaram anos ali no 90 graus sentado em cima dele. Então, ativar, e a pergunta que me fazem, dá para soltar? Dá para soltar o quadril. Então, vai aos pouquinhos, no seu limite de dor, ativamente, não fica no passivo só, aquele alongamento estático que a gente fazia antigamente. Então, faz dinâmico, uma forma para irrigar e principalmente com o corpo aquecido. Então, isso é importante a gente falar, que quando você vai fazer uma mobilidade, um alongamento, o corpo tem que estar vascularizado, senão ele só vai estar previamente aquecendo. Então, quando você faz esse tipo de ativação pré-treino, você está irrigando, mas você não está ganhando elasticidade. Para algo se deformar, precisa estar aquecido. Então, para ganhar comprimento e mobilidade, é pós-treino, para você estar realmente com o corpo aquecido e consegue esticar um pouquinho aquelas fibras, né? Ganhar um pouquinho de comprimento. Aquele colchonete que vocês colocam no final do treino é perfeito, que é ali que a pessoa tem que fazer realmente, porque senão vai para casa pós-treino e já encolhe, retrai tudo os tecidos, porque eles acabaram de ser sobrecarregados. São microlesões, né, que fazem. Eu chamo, na literatura fala tears, porque eles choram os nossos tecidos, o ácido lático, aquelas liberações todas. Dor é porque esses tecidos foram esticados, rasgou um pouquinho e depois eles vão cicatrizar com encurtamento. Então, se você não mantém o comprimento dessas fibras, no dia seguinte, você vai ficar um bozinho ali, né? Todo travado. Então, fazer esse mobilidade, alongamento, que faz parte hoje mais da palavra mobilidade, e o fortalecimento é a chave. Agora, tenho dicas. Uau, Levante dicas. mais no seu trabalho para poder pegar aquele cafezinho mais longe. Não põe do seu lado. Água. Fica com água do lado o tempo todo, mandando ver. Porque tem que, além de hidratar, aí você tem que ir no banheiro, então já é uma ativação. Olha, gostei Vai dessa. buscar... Quantas vezes eu vou no banheiro Gostei aqui? dessa. É perfeito, porque te irriga e você tem que ir no banheiro. Vai buscar o seu cliente, o seu paciente em pé. Levanta. Porque além da questão, né, de humanização, você está levantando da cadeira. E quando ele vai embora, dá uma alongadinha na sua cadeira também antes de sentar de novo. E existe também umas almofadinhas que os taxistas usam, que as pessoas usam, de silicone, que vale a pena você ter embaixo da sua cadeira se ela não for anatômica, para poder moldar um pouco. E se ainda o seu escritório for mais moderno em casa, compra a bola de pilates. Que aí você fica lá na bola, fazendo ali um joguinho de movimento, de transferência de carga, dá uma alongada ali, uma ativação. E a última dica, que é a do reunião online, faça em pé.
sabe? Olha. Coloca a sua tela alta, faz em pé, as pessoas não vão ver a diferença e você vai estar ativando também o seu quadril. Essas são as dicas que eu As dou. online vão Gostei, longe, né? Elas demoram muito, Putz, né? grila. Aí cansou, senta um pouco, obviamente, né? Tem gente que Ou tem... fecha a câmera, levanta e vai beber água. Exato. Dá uma ativada. Tem gente que tem insuficiência vascular, vale a pena sentar um pouco, usar umas meias de compressão às vezes também para ativar, mas tem várias coisas que a gente pode fazer para tirar um pouco essa rigidez do quadril. Muito bom. O Lobo que tem 14 reuniões por dia, dá pra fazer aí, Lobo. Levantar, Mas fazer em pé. como eu bebo muita água, Você já eu levanta. sou um mijão. Vai toda hora, já É levanta. impressionante. Eu vou pelo menos 4 vezes ao banheiro no período da tarde. Então, E agora com esse calor que a gente vem acontecendo, a dica também, além da água, no sexta-feira, que geralmente a gente faz longo, coloca um eletrólito junto, para você junto com a água também repor já e dar uma saturada ali nos seus sais também, que é importante. ótimo. Dicas. Dicas muito boas, legal. Essa questão também já falou do fortalecimento, mas uma coisa que eu acho que a galera talvez não saiba, essa questão do equilíbrio muscular é importante, né? Não adianta ter só o posterior forte, o posterior normalmente é mais fraco, né? Que a parte Sempre. anterior do quadríceps. O atleta gosta muito de ver esteticamente o quadríceps Isso, desenvolvido, definido. só que o posterior é o nosso propulsor, né, da corrida. E a gente geralmente lesiona ele na fase excêntrica, quando a pessoa tenta buscar o chão, que é errado, porque o pé tem que aterrissar bem Embaixo. no centro de gravidade. O corpo tem que estar inclinado igual um patinete, então empurra o chão igual um patinete que ele te devolve para frente, não para cima. E a ideia de você querer correr rápido buscando o chão, você estica essa musculatura posterior, que geralmente já é encurtada, e é ali que lesiona Machuca. o posterior. Então, as dicas do posterior. Equilibrar com o anterior, a mesma série que você faz na frente, tem que fazer atrás, e sem esquecer que tem o abdutor e o adutor. E não só da coxa, da perna também. Então, as pessoas não fazem tornozelo, todos os 4 grupos. Fazer a mobilidade e parar de querer pegar o chão. É Pisar na você empurrar o chão para trás, para ele te devolver para frente. Então, essas questões também são muito importantes para o paciente não ter a lesão posterior. E não é fraqueza, é desequilíbrio. A maioria dos pacientes não são fracos. E, se possível, como a gente fala, também como um complemento de treino, atividades que a gente chama de cross-training, né? Então, corredor, nadar, pedalar, enfim, isso também ajuda bastante na manutenção da atividade, sem necessidade de volumes ou cargas altíssimas pontuais. E a gente também tem a questão do equilíbrio. A gente percebe muito que o triatleta, quando ele tem muita disciplina, é muito consistente, ele tende a se lesionar menos, né? Porque ele se mantém sempre em atividade, recuperando, não... Mudando o estímulo. Quando começa a sobrecarregar aqui, aumenta a carga aqui um pouco e assim vai. O corredor já tem só a corrida, né? E não gosta, muito, né? Tem corredor que é muito resistente a fazer outra atividade. Eu já transformei um monte de corredor em triatletas. só Eu falava fazer. assim, ó, não existe só a corrida como esporte. Vai aprender a se desenvolver com outra modalidade, porque se um dia você tiver que parar só um pouquinho para viajar, você precisa ter ali um tênisinho, um vôlei, uma natação, uma bicicleta como outra válvula de escape. Esses treinos cruzados, além de também divertidos, eles estimulam outras fases do corpo, outras questões que a gente às vezes falta para a corrida. E às vezes eu às vezes tenho um blues na corrida, às vezes me dá assim, eu vou nadar e eu falo assim, nossa, que saudade da corrida, aí você volta mais feliz. Então é muito interessante você ter essas variações para não sofrer quando precisar E é trocar, muito comum mesmo, a gente recebe, né, nós mesmos, né, a gente tem, quando consegue fazer esse trabalho de introdução dessas atividades, a gente cria os monstrinhos, né, cria os triatletas. Tanto é que, olha que curioso, eu perdi não é que eu perdi, né, um atleta, ele nos deixou, porque ele estava lesionado da corrida, eu falei, vamos pedalar. A gente ali fez um alinhamento, né, vamos pedalar. Gostou tanto de pedalar que abandonou a corrida. E como a gente não tem como modalidade principal o ciclismo, ele queria pedalar com grupos, a gente fez a ponte com uma assessoria de ciclismo e vamos embora. Mas com certeza você ganhou um amigo, você ganhou um indicador. Foi ótimo, a gente manteve essa pessoa em atividade, descobriu uma nova modalidade, foi incrível. E ele com certeza está feliz e te indicando para mais ainda do que Exato, o buraco que ele deixou, que foi preenchido por mais 5 que ele indicou. Então é muito comum, se você abre a sua cabeça para novas modalidades, que você ou vai descobrir novas modalidades ou durante esse período vai te ajudar nesse processo de recuperação. Perfeito. Muito bom, Ana. Acho que uma coisa que chamou a atenção é que tu lida muito bem com a parte psicológica dos atletas, sabe? Além da parte
da tua área de especialidade, né? E espero que tenha vários médicos assim, que lidem bem com o exercício. É por isso que eu gosto de falar muito, para quem está ouvindo, a gente conseguir, né, colocar uma sementinha em cada um, porque a gente não dá conta de todo mundo que trabalha com isso, né? Então é importante todo mundo conhecer, estudar. Então fazer parte de congressos, eventos, a gente sempre se atualiza, então, e abre essa rede de apoio, né? Então os canais de comunicação estão sempre ali, a gente pode trocar muito, isso é importante para a gente crescer como sociedade, né? Como todo mundo estando bem, o nosso grupo, né? Como não bolha só da corrida, como país, né? Vai ter um nível melhor, né? Social, quando a gente está bem, a gente não quer guerra com ninguém. Exato. Então a gente vai melhorando, a educação vai melhorando o nosso bem-estar e tudo vai melhorando, né? Eu falo, é rede de apoio, é rede de amor, né? Você só consegue colocar para fora que você está bem ali. Então, tomara que muita gente siga essa ideia de cuidar do paciente como um todo. Que conversa deliciosa, Muito olha. Bom, é uma aula. A gente vai falar de lesão, é chato, né? Um tema falando... pesado, assim. Foi tão leve, tão gostoso. Espero que todos tenham realmente gostado, aproveitado essa aula com a nossa queridíssima Aninha, carinhosamente como eu chamo. Fico feliz. E fico muito feliz e obrigado e temos que agradecer Acho que foi o podcast por isso. mais rápido que eu fiz, sem brincadeira. Não sei, já deu? Que Passou bom. voando. Passou voando mesmo. Obrigada pelo convite. É muito bom, deu para ter uma visão diferente sobre as lesões, realmente muito boa. Muito obrigado pela presença, por disponibilizar o tempo aqui com a gente. A gente vai deixar também o Instagram da Aninha, porque segue que ela é uma influenciadora top. E muito legal receber o conteúdo dela diário, então não deixe de segui-la também. Obrigada. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos por aqui. Se procurar uma assessoria esportiva, tem um link aqui para treinar com a Lobo, fala com o nosso time. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e Rodrigo Lobo. Bora pra cima! Bora pra cima, valeu!